Olha só, pessoal, há 6 dias das eleições em primeiro turno, vamos abordar aqui no Jornal Dia News assuntos importantes para a população. O nosso objetivo é falar de soluções para os problemas de Teresina para te ajudar a definir o seu voto. Você precisa observar se as propostas do seu candidato casam na realidade com as soluções que a cidade precisa. O tema de hoje é mobilidade urbana. Sobre esse assunto eu recebo aqui em nossos estúdios o arquiteto e professor universitário Fritz Moura. Professor, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo, tá bom? Quero começar lhe perguntando, professor, se nós temos aqui alguma evolução histórica, algum processo de ocupação da cidade que nos fez concluir e chegar a este problema de uma mobilidade urbana bastante deficiente na capital do estado de Piauí. Geralmente os problemas eles acontecem devido à falta de um planejamento ou planejamento inadequado. Teresina é uma cidade nova, é uma cidade que foi planejada para ser capital do estado do Piauí. No entanto, essa questão da mobilidade urbana, ela só veio a ser uma preocupação mais, digamos assim, mais evidente. Sim. À medida que a cidade foi crescendo. E aí as distâncias foram ficando maiores e aí as questões relativas à mobilidade, ao transporte público, terminaram por sendo o foco fundamental. E eu acho que o grande problema na nossa cidade está no fato das modalidades de transporte, né, os modais de transporte, não terem um planejamento em conjunto. Né? Outro problema muito sério também que a gente observa, existem determinadas regiões da cidade que você não tem acesso a transporte público. Por exemplo, a Zona Leste não tem ônibus, não tem linhas de ônibus suficiente para atender a Zona Leste, principalmente aquela área que é considerada uma área nobre da cidade e aí talvez por isso, pensando que os moradores lá têm veículo próprio, né, particular, não seria necessário o transporte público. Ele se esquece que não é só esse transporte público, ele é necessário para exatamente desafogar todo o trânsito da cidade. E aí, se você não tem um transporte público eficiente, você tem problemas de engarrafamento, você tem problemas de estacionamento no centro, é outra coisa também muito séria, porque também não foi pensado isso. A questão, isso vai permeando uma série de outros fatores. Por exemplo, a divisão de lotes. Sim. Lotes muito pequenos evita que você possa, por exemplo, no centro você tem um lote muito pequeno, o cara vai fazer a loja, ele não tem como fazer um estacionamento para os seus clientes. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o cliente dele estacione na rua. Mas não é só o dele, é o de todos. Sim. Termina que você tem áreas que poderiam servir para o fluxo de tráfego mais fácil, servindo de estacionamento. Outra coisa também é a questão das necessidades relativas às pessoas com dificuldade de locomoção. Né? Então você tem que distribuir com muito zelo e com muita técnica, né? A questão de faixas de pedestre, de rampas de acesso, as calçadas precisam ser melhor pensadas, elas são um risco às pessoas mais idosas, às pessoas que têm dificuldade de locomoção, e até mesmo as pessoas que não têm dificuldade de locomoção podem torcer o pé, podem, Sim, por conta de uma calçada mal feita, de um processo de organização de toda a sistemática que envolve calçadas, vias, que envolve a questão de estacionamento, a questão de garagem, uma série de elementos que faz parte de todo o processo de planejamento da cidade. Professor, uma das questões, um dos pontos mais tratados e discutidos durante esse processo eleitoral do ano de 2020 diz respeito ao sistema de integração dos ônibus aqui na capital do estado do Piauí. Uns defendem, outros criticam, mas a minha pergunta para o senhor, já aproveitando outras falas suas desde o início dessa nossa entrevista, o senhor acredita que realmente o sistema de integração que nós temos, olhando, é claro, com uma ótica técnica da coisa, não está adequado às necessidades de Teresina? Eu acho que tem falhas. Eu acho que o próprio processo de escolha
dos pontos onde seriam colocados os pontos de transbordos, poderiam ter sido melhor pensados, né? Existem regiões, por exemplo, na região do Disseu, tem 2 grandes estações, uma do lado da outra, praticamente. Sim. E enquanto tem outras regiões que você tem distâncias enormes entre os pontos de transbordos. Então, eu acho que, mas mesmo assim, ele pode ser utilizado, ele tem como você tirar um bom proveito, desde que faça a organização. Eu acho que o problema maior é a questão da organização, não é nem tanto da construção, né, de elementos construtivos propriamente dito, mas sim de organização do sistema. Né? Como eu falei para vocês, a Zona Leste tem pouco ônibus. Então, precisa-se fazer itinerários de ônibus que atendam a todos os moradores da cidade. Né? De forma que a pessoa esteja onde ele estiver, ele possa ir para o outro canto da cidade sem necessariamente pagar 2, 3 passagens por isso. Eu entendo. Então, é fundamental que se faça uma organização, um estudo muito aprofundado de origem e destino, aonde as pessoas estão indo, para onde vai, e a questão dos outros modais. É preciso fazer integração. Os ônibus estão integrados? Beleza, estão integrados, com alguma dificuldade, mas estão. E a integração do ônibus com o metrô, que não é metrô, que é um trem de superfície, ou a integração disso com outros modais, como sistemas de táxi, sistemas de ciclovias, né, mototáxi. Então, foi pensado todo um sistema para atender o usuário, né, dos vários bairros, dos vários níveis sociais, dos vários itinerários possíveis dentro da cidade. Então, a questão que a gente faz como técnico é isso, é como é que foi pensado isso, como é que está o planejamento disso. Professor, estamos falando das consequências de uma falta de planejamento aqui na capital do estado do Piauí, que é claro, como nós podemos conferir nas imagens que estão no ar, acaba gerando uma dificuldade na mobilidade urbana dos nossos cidadãos. Eu queria lhe perguntar, professor, assumindo que a solução para estes problemas não virá a curto prazo, e é sim uma solução de médio e longo, assumindo que temos problemas de planejamento na mobilidade de Teresina, que tipo de soluções nós poderíamos pensar a médio e longo prazo para atender a nossa população? Eu acho que a médio prazo nós temos que trabalhar principalmente a questão da origem e destino. Como o senhor já falava. Que eu já falei, que eu acho que esse é o ponto fundamental do problema de transporte. A outra é a questão da melhoria do próprio sistema, ou seja, dos ônibus, né, eles precisam ser melhor, os profissionais que trabalham nos ônibus precisam ser melhor treinados, né, as pessoas precisam se sentir seguras e confortáveis num sistema de transporte desse. Certa vez eu fiz, no período mais intenso da pandemia, eu fiz umas 2 lives em que o ponto de pergunta, as perguntas fundamentais eram exatamente sobre isso. E eu disse, olha, o sistema de transporte como ele é hoje, ele é um disseminador de doenças. E numa pandemia ele é uma maravilha para isso. Por quê? Porque são ônibus lotados. Os ônibus não podem ser lotados. Se estão lotados é porque a quantidade foi mal dimensionada, né? E se está lotado numa determinada linha e numa outra linha não está, num horário está e noutra não está, o problema é de planejamento. Com certeza. Né? Então, eu acho que a solução a médio e longo prazo está aí. Está também a apostar nos outros modais de transporte. A gente precisa ver o metrô como uma solução e uma solução que precisa de um investimento, que precisa de um cuidado e precisa de uma melhoria e ampliação. Né? Nós precisamos de ciclovias. O teresinense, quando eu era menino aqui em Teresina, eu andava de bicicleta. Hoje eu não consigo andar de bicicleta porque o trânsito ficou insuportável. Né? Então, precisamos fazer essa adequação entre os modais, né? Entre os diversos modos de transporte, para permitir que as pessoas... Por exemplo, se eu tiver uma garagem de bicicleta perto de um grande
terminal desse, o cara pode ir de bicicleta da casa dele até o terminal. No terminal ele pega um ônibus até uma parada próximo ao metrô. Sim. E lá ele pega um metrô até o ponto final. Ok. E vice-versa. Com né? certeza. Então ele pode ter, digamos assim, estratégias. Né? O importante é a gente entender que se a gente permanecer nesse caminho, vai ficar inviável. Caótico. A cidade já está quase inviável em termos de trânsito. Se a gente permanecer, vai ficar inviável. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde. Lembrando a você de casa que o nosso objetivo aqui é apenas falar de propostas, de possíveis soluções para problemas que nós, teresinenses, lidamos no nosso dia a dia. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para o senhor. Obrigado. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado.